a palavra dessa noite. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. É sempre motivo de muita honra, de muita alegria, mas também de muita responsabilidade. A gente sabe que o nosso pastor, ele é muito zeloso com o seu púlpito. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço aqui ao presbítero André, que está representando aqui, como co-pastor dessa igreja. Queria pedir aos irmãos, por gentileza, para abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 11, dos versos 23 ao 33. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 até o 33. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Tem alguns que não encontraram ainda, estou escutando o barulho de página passando. Se você tem alguma dificuldade em achar um livro de Paulo, da carta aos Coríntios, que é tão conhecido, então eu vou dizer para você, venha na escola bíblica. Escola bíblica dominical é o lugar que você não vai ter nenhuma dúvida quando a gente citar. Tem uns que, quando a gente cita aqui, meu Deus, é maior dificuldade, né? Naum, Abacuque, Sofonias, meu Deus do céu, tem mesmo esse livro na Bíblia? Amém, amados? Todos acharam? Amém. Então diz assim o texto sagrado: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, eu sinto aqui como se o apóstolo Paulo até desse uma risada, sabe, irmãos? Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Aí ele começa a citar: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim: o cuidado de todas as igrejas. E quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. E quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Amém? Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Querido Deus, essa é a tua palavra, Pai, que nós acabamos de ler aqui. E que assim seja, Senhor, a tua voz, de que fala a tua igreja, a tua noiva. Que seja aqui apenas a minha boca que o Senhor, nesse momento, pode utilizar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o teu Espírito Santo possa fluir. Que o Senhor abra os corações aqui nesse lugar e o entendimento, Senhor, para discernir aquilo que o Senhor quer falar aos corações, Pai. Como o Senhor já falou ao meu. Assim eu te peço que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
Amados, eu queria trazer aqui esse relato do apóstolo Paulo. Eu acho que talvez você fique pensando assim: meu Deus, o currículo desse homem era um currículo vastíssimo, em termos de formação pessoal, de experiência, mas também o currículo dele de experiência com Deus na obra. É um negócio absurdo, irmão. Pai do Senhor, seja bem-vindo. E quando eu olho isso aqui, eu fico me perguntando às vezes: Senhor, quantas vezes nós, nas nossas pequenas lutas, nas nossas breves tribulações, quantas vezes nós já não nos colocamos diante de Deus para falar do tamanho dos nossos problemas? Parece que os problemas não vão se acabar, sim ou não? Ou somente sou eu que falo isso para Deus? Somente eu e mais a Ticiana, eu acho. O resto tudinho não. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos. Às vezes a gente romantiza o trabalho no reino de Deus. A gente às vezes acha que é glamuroso. E estar aqui, a gente está aqui num lugar gostoso, com ar-condicionado. Vocês estão me vendo assim, arrumadinho. Eles é bonitinho, mas não é não, né, irmão? Arrumadinho, né? De paletó e gravata. Mas, amados, trabalhar para o Senhor exige muito de nós. E há um preço a ser pago. Eu queria falar aqui do que o apóstolo Paulo relata das dores que ele sofria por amor a Cristo. A palavra dor, ou um sinônimo dela, aparece mais de 70 vezes nas Escrituras. Vou colocar assim, irmãos, para ajudar o meu esboço a ficar um pouco maior. Aleluia. O primeiro uso dessa palavra, referindo-se à dor do ser humano, aparece lá em Gênesis 3,16 e explica a origem das dores do parto. Quando Deus diz à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Esse contexto aqui de Adão e Eva se refere ali, quando eles pecaram, e como um resultado, um preço desse pecado, como consequência desse pecado, eles sofreriam dores. Por causa dele, por causa do pecado, toda a terra foi amaldiçoada e a morte entrou no mundo como resultado. Então, a primeira coisa que nós podemos concluir é que a dor é resultado do pecado original. Dos diversos resultados, a dor é um sintoma do pecado original. Amém, amados? Por outro lado, olha que coisa interessante. Deus fala através de Isaías, capítulo 66, no verso 9. O Senhor diz assim: será que eu faria vir dores de parto sem fazer com que um filho nasça? Assim diz o Senhor. Olha que coisa linda. Apesar de dores, algo novo vai nascer. Tem uma gestante aqui, tem uma mãezinha aqui com pouco tempo teve neném, né? A Rebeca está com quanto tempo? Vai já fazer 1 ano, passa rápido demais, né? Glória a Deus por isso. Aqui a Amanda também estava aqui, está com o bebezinho, acho que foi lá para dentro. Temos aqui mães experientes que sabem do que eu estou falando. Eu não posso nem falar da dor do parto, né, amados? Porque o homem sofre junto da mulher, né? Mas Deus fala através do profeta, fazendo essa metáfora das dores de uma gestante, que muitas vezes precisamos passar por processos dolorosos para chegarmos a um propósito que nos espera. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes precisamos sentir dores quando passamos por um processo, mas tenha calma, é só por um tempo, é para alcançar o propósito que nos espera. Amém? Em sua soberania, Deus permite situações difíceis que acontecem nas nossas vidas para algo novo nascer. Às vezes Deus nos livra de entrar numa fornalha. Às vezes, como já aconteceu no relato bíblico, Deus nos livra dentro da fornalha. Mas às vezes Deus nos torna, assim como aqueles amigos de Daniel, à prova de fogo.
Né, irmãos? Porque a roupa dos camaradas não se queimou, não teve um fio de cabelo que se queimou, nem tocou nas sandálias, nem sequer cheiro de fumaça os meninos estavam impregnados na sua roupa. Deus nos faz assim a prova de fogo, mas Ele deixa o fogo aceso. Ele deixa o fogo aceso, contanto que Ele entre lá com você para te livrar. Ele sabe que no final nós vamos aprender alguma coisa. Amém? Deus não é Deus que nos coloca em situação difícil por acaso. Ele está ensinando. Ele está ministrando. Às vezes eu falo assim na minha vida: Senhor, eu quero me formar logo nessa escola, nessa faculdade, Jesus. Aleluia. Aleluia. Parece que você faz a graduação e Deus diz assim: vamos no após? Estamos juntos no mestrado. Eu digo: Jesus, que tal agora um doutorado? Meu Senhor da glória. Doutorado em peia, né, irmão? Deus está mais preocupado com o nosso desenvolvimento do que com o nosso conforto. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: ei, irmão, diga aí, diga aí. Ei, irmão, Deus está mais preocupado com o seu desenvolvimento do que com o seu conforto. É desse jeito. Às vezes dói, mas você está dando glória. Às vezes está machucando, mas você está aprendendo. Não é assim não, irmão? A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos: qual é o seu ponto de vista? Para onde você está olhando? Nós precisamos enxergar, amados, qual é o propósito de Deus na nossa dor. Sim, porque não é por acaso e não é sem propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus não é um Deus que faz as coisas ao acaso, amados. Embora a nossa reação natural à dor, qual é a nossa reação natural à dor? Nós não somos masoquistas, não tem ninguém aqui que gosta de sofrer, não é verdade? Se disser, eu vou desacreditar, irmão. A nossa primeira reação espontânea é fugir da dor, sim ou não? Eu quero fugir, eu quero evitar a dor. Se eu puder, eu evito, eu não quero sentir dor. Se eu puder, eu me livro dela o mais rápido possível, ou eu procuro anestesiar essa dor com alguma outra coisa. Tem gente que não encara de frente e fica fugindo dela, mas não resolve. Não resolve. Precisamos perceber que Deus permite que a gente sinta dor. É com a permissão dele. Qual é o nosso desafio, amados? É trabalhar para que essa dor se transforme em um testemunho glorioso para o nome do Senhor aqui na terra, na sua vida. Amém? Tem um texto em Efésios do capítulo 1, de 16 a 19, vocês não precisam ficar navegando, apenas cito como referência. O apóstolo Paulo, esse que nós lemos, esse relato dele em Coríntios, falando dessa saga de lutas e dores e sofrimentos, e os irmãos perceberam, ele não lamenta nada no texto. Não é um texto de lamentação. Aqui em Efésios ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me inclusive de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, eu peço a Deus que abra os seus olhos espirituais, para que vocês possam entender que existe um propósito maior, mas também existe um poder maior que está sobre você que crê, para que você possa passar por essas tribulações.
Quantas vezes eu me pego nesse lugar, achando que eu não dou conta. E se depender de mim mesmo, eu não dou conta de jeito nenhum, mas não dou mesmo. Eu não confio na minha própria força. É muito pequena para aguentar tudo que eu aguento. Não é assim com você, não? É desse jeito. Se não fosse o Senhor por nós, fala o salmista, Salmo 124. Ah, se não fosse o Senhor por nós, Israel que o diga. Eu gosto de parafrasear. Se não fosse o Senhor por mim, Alexandre que o diga. Ele diz, as águas teriam me submergido, os cavalos dos inimigos teriam passado por cima de mim. Ah, se não fosse o Senhor. Você pode dizer isso também? Ah, se não fosse o Senhor por mim. A dor também, amados, por outro lado, nos dá uma oportunidade. Mas Alexandre, a oportunidade de quê? Eu me senti dor. De a gente experimentar a graça de Deus. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, na continuação do texto, no capítulo seguinte, no capítulo 12, lá em Coríntios, ele diz assim, o Senhor me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo Galdino. Aqui era Paulo de Tarso, mas também se aplica a Paulo Galdino nos dias de hoje. Sabe por quê, irmão? Porque essa carta que foi escrita aqui, ela está endereçada para mim e para você nos dias de hoje. Porque essa carta aqui não ficou caduca, não. Essa palavra, ela é viva. E essa palavra é atemporal, porque o Deus que escreveu é eterno, então essa palavra também é eterna. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava falando, nós costumamos falar dentro das igrejas, que tinha um espinho em sua carne. Nós não sabemos ao certo o que significava isso, se era uma enfermidade. Muitos acham que sim. Outros dizem que era algum perseguidor que estava incomodando. Não sabemos direito o que era. Mas nós temos uma certeza. Esse espinho na carne era doloroso. Era algo que doía. E ele dizia, Senhor, tira de mim. Senhor, me livra dessa aí. Senhor, eu estou passando esse negócio já tem tanto tempo. E aí Deus disse para ele, meu filho, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Olha que coisa linda, irmãos. Porque se Paulo se achasse poderoso, ele não precisaria do poder de Deus. Mas ele sabia que ele era dependente de Deus. E a dependência nos faz quebrantados, nos faz humildes. Deixa que a gente deixa de ser arrogante. A gente deixa de confiar no nosso currículo. A gente deixa de confiar no nosso dinheiro. A gente passa a confiar exclusivamente em Deus. Ele reconheceu a presença da graça de Deus para ajudá-lo a suportar durante toda a sua vida, porque Deus não tirou esse espinho da carne. E Deus dará a nós que somos seus filhos a graça necessária para suportarmos a dor. E não existe uma dor maior ou menor. O Senhor diz que não vem nenhuma tentação que seja sobre-humana. E eu costumo dizer que sobre nós carregamos a nossa própria cruz, quando Jesus diz, vem me seguir, tome a sua cruz e me siga. Provavelmente eu não conseguiria carregar a cruz do Robson. Eu não sei o tamanho dela, não sei o peso dela, mas existe uma cruz que ela é sob medida para mim. Porque Deus não me daria algo que eu não conseguiria carregar, que eu não conseguiria suportar. Mas eu sozinho não consigo, eu conto com a graça dele. Amados, tem dores que são inúteis porque são dores sem propósito. Às vezes nós nos colocamos em lugar de lamento e de sentir dor por coisas que o Senhor nunca quis que a gente passasse. Nós sofremos dores inúteis às vezes. Mas quando temos uma dor com um propósito, de nos aproximar de Deus, de quebrantar o nosso coração, aí sim é um sacrifício que vale a pena. Porque ele nos traz consolo ao nosso coração. E em vez de traumas, no final, traz as marcas da sua vitória.
O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas 6, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. No final, ficarão somente as cicatrizes. Sabe aquele machucado que você teve aí quando fez uma cirurgia? Ou quando fez uma traquinagem quando era menino? Quem nunca, né, irmãos? Pois é. Se relou todo, quebrou os braços. Foi assim? Eu tenho uma marca aqui de correr. Nunca fui muito danado não, viu, irmãos? Mas aqui acolá. Eu me lembro que eu entrei correndo na casa da minha avó. Tropecei, tinha lá um pessoal fazendo um serviço de limpeza de fossa, e um caminhão com umas mangueiras ia passando pelo quintal. Tropecei, meti a testa num canto lá numa quina de chão da calçada, e foi sangue para todo lado, e lá vai se eu levar ponto, meu Deus do céu. Não foi nem traquinagem, sabe, irmãos? Eu estava correndo que nem criança brincando, se danando mesmo, normal. Mas essa marquinha ficou aqui na minha testa. Eu nem sei que idade eu tive. Percebe, irmãos? Não dói mais. Se eu passar a mão aqui, não dói nada. Ficou a marquinha, mas essa marquinha conta uma história. Existem marcas em você também? Você tem marcas aí? Existem algumas que estão na sua pele. Existem outras marcas que estão na sua alma. Mas elas vão servir apenas para você contar uma história. Glória a Deus. Não fique olhando para essas marcas sentindo dores de novo. Isso já passou. Alegre o seu coração em Deus, quando você olhar para essas marcas, e você vai se lembrar: passei por mais uma, e aquilo não me matou. E essa marca está aqui para glorificar o nome do Senhor na minha vida. Você tem um motivo para glorificar? Dê um glória a Deus aí. Eu tenho um monte de motivo para dar glória a Deus, amados, como eu tenho. O segundo ponto que eu queria trazer para os irmãos: todas as coisas cooperam para o nosso bem. É desse jeito. Mesmo em momentos que eu não entendo. Porque nem tudo que acontece com a gente faz sentido. Nem tudo que acontece a gente entende. Eu já entendi. Às vezes não entende não, irmão. Às vezes não é uma questão de entendimento, às vezes é uma questão de aceitação. Eu não entendo, mas eu aceito. Porque eu reconheço que existe um Deus sobre a minha vida. E que Ele não perdeu o controle de nada. Amém, amados? Eu posso não entender, pode não fazer sentido. Quando tentamos entender de pronto alguma situação. Mas nós conseguimos crer. E podemos confiar que, quando acontece alguma coisa na nossa vida, ainda que seja ruim momentaneamente, é o melhor para a minha vida, porque a minha vida está sendo dirigida por Deus. Às vezes, amados, nós escolhemos caminhos. O povo de Israel não precisava ter passado 40 anos naquele deserto. Foi por teimosia, quebrando a cabeça. Mas no final, se contamos aqui hoje essa história, houve um aprendizado daquela caminhada, daquela jornada de 40 anos no deserto. Na hora não dá para entender. Precisamos ter uma consciência de que tudo que enfrentamos faz parte da nossa missão. E que o final não é para destruição. Eu sei os pensamentos que tenho sobre você, não são pensamentos de mal. Isso é para te dar um futuro e uma esperança. Você crê? Você crê? Pode dar uma glória a Deus? Jesus é bom, amados. O apóstolo Paulo, que passou todo esse perrengue aqui, que eu tenho certeza que quando você olhar em casa direitinho, você vai pegar lá, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante, você vai ler bem com calma, irmão, para ver o tanto de perrengue que esse homem passou. E que o seu problema é uma fichinha perto do que esse camarada viveu. Em Filipenses 4, ele diz assim: eu sei estar abatido, eu também sei estar na abundância. Eu sei, de toda maneira, em todas as coisas, sim,
estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a passar fome. Tanto a ter em abundância, como padecer necessidade. E aí, nós conhecemos muito esse versículo, Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele não disse assim, olha, porque eu vivi tudo isso, agora eu posso todas as coisas. Não. Ele continua não podendo. Mas ele diz, agora que eu vivi tudo isso, e eu sei que Deus estava comigo durante esse processo, eu sei que eu posso tudo. Pode mandar vendaval, pode virar o navio. Ninguém morreu. Se salvaram todos. O barco foi a pique, afundou. As mercadorias tudo afundaram, irmão. Mas não morreu uma pessoa que estava com Paulo no barco. Eu sei em quem tenho crido. E deixa eu dizer para você aqui, olha a dor cooperando com a gente em muitas situações. Sem a dor, por exemplo, nós não saberíamos que precisamos de um cuidado médico, sim ou não? Às vezes Deus permite uma dor, não é não? A ausência de dor na saúde física é sintoma de uma doença, que é a lepra ou a hanseníase, em que você pode encostar no fogo e não sente que está queimando. Mas uma pessoa normal sente reações no seu corpo, e é um alerta, tem alguma coisa que precisa ser cuidada. Deus permite a dor física também. Agora as crianças, imagine, que tem muitas pessoas que têm filhos, mas você já foi criança também. As crianças nunca iriam aprender que tocar num fogão que está quente pode queimar, não é verdade? O menino precisa se danar, chegar perto, mesmo que você diga, menina, afasta daí, não é assim? Mas vai lá e bota a mão e... Já pensou, irmão? Sente a dor de uma queimadura. Mas é um alerta, fica o aprendizado. E qual foi a criança que nunca teve a curiosidade de botar esses 2 dedos naqueles 2 buracos ali da tomada? Quem nunca? Não, irmão? Ou só foram os meus filhos que fizeram isso? Por mais que você diga, menino, dá choque. Aí Deus fica só olhando. Imagine você, na sua vida, querendo botar o dedo nas tomadas dos problemas da vida. Aí Deus fica só olhando, menino, não faz isso que dá choque. Aí você vai lá e bota os 2 dedos na tomada de problema gigante na sua vida. Aí vem reclamar para Deus, mas Deus deu choque. Eu não disse que era para dar choque. Deus permite, para você sentir choque. Irmão, tu tem que aprender às vezes com o choque. Se tu não está aprendendo com a palavra, tu está ouvindo e não está obedecendo, tem que aprender com o choque mesmo. Amados, espiritualmente falando, tem um dos benefícios da dor, que é mencionado pelo apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, tenham por motivo de alegria passar por provações, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amado, porque você passa na prova. Você foi aprovado, porque passou com Jesus do seu lado. A aprovação não é para a reprovação, é para que você aprenda e seja aprovado nesse vestibular da vida. Quando suportamos provações dolorosas, nós podemos nos alegrar em saber que Deus está trabalhando em nossas vidas para produzir resistência, resiliência. Deus está forjando o caráter do seu Filho Jesus Cristo em você, por causa das tribulações, por causa das dores. Isso se aplica em uma dimensão mental, emocional, espiritual e também na dimensão do nosso corpo físico. Eu não sei se você está passando por alguma dor física, emocional, ou se você está com a sua fé abalada, com alguma dor espiritual. Eu não sei. O Senhor sabe. Eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é com seus filhos, eu não sei se é na área financeira. Eu queria perguntar para você, diante dos desafios
O que é que dirige a sua vida? O que é que dirige a sua vida? Muitas pessoas são dirigidas pela culpa dos erros do passado. Não zeraram essa conta. Ainda está com saldo negativo lá atrás no passado. Jesus já perdoou, mas você às vezes não se perdoa. Vocês já viram isso, irmãos? Quando a pessoa é o seu próprio algoz, continua julgando e condenando, quando você já foi perdoado por Deus. Deixa eu dizer isso para você aqui. Lance fora todo medo. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Lance fora hoje todo medo. Pague essa dívida com o passado, zere esse débito. Pague essa conta do passado com o crédito que Ele botou na sua conta quando Ele pagou lá na cruz. O perfeito amor de Deus já foi demonstrado para você na cruz do Calvário. Ele lança fora todo medo. Tem pessoas que são guiadas pelo rancor, pela raiva. Se você precisa perdoar alguém, libere perdão. Ou se você precisa pedir perdão a alguém, sim, amados, porque pedir perdão, ser perdoado, é algo que quebra grilhões, quebra correntes, quebra cadeias. O perdão é libertador. Não deixe que o medo, nem o rancor e nem a raiva guiem, dirijam sua vida. A sua vida tem que ser uma jornada com propósito. O apóstolo Paulo, por exemplo, vou citar dois aqui, sempre o apóstolo Paulo que está nos guiando aqui em sua própria palavra que ele escreveu. Nesse texto que nós vimos o quanto ele foi humilhado, o quanto foi preso injustamente, mas o Senhor nunca o desamparou. Nunca. Tanto que sua primeira prisão foi domiciliar. E olha que coisa interessante, irmãos, enquanto ele estava na prisão domiciliar, ele escrevia cartas. Então Deus transformou aquela dor, o fato de estar preso, com a sua liberdade cerceada. Mas Paulo não se limitou àquilo. Paulo escreveu cartas. Nós estamos lendo uma delas hoje. Porque ele estava preso. E em prisões, ele estava edificando a sua igreja. A prisão não foi suficiente para parar o ministério de Paulo. As cartas que chegam até nós sustentam a igreja do Senhor. E o que dizer de Jesus Cristo? A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz não era o fim. A cruz que parecia a morte definitiva de Jesus. O inferno festejou por 3 dias. Aquele carnaval terminou com 72 horas, irmão. Pensava-se que Jesus Cristo tinha acabado. Acabou. Deu errado. A cruz não foi o fim. Como Ele prometeu, ao 3º dia ressuscitou. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus mais forte aí, amados? Ele ressuscitou, Ele vive. E nós vivemos por essa viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos ter uma consciência de que nada ocorre para a nossa destruição, mas para o nosso desenvolvimento. Jesus Cristo era homem enquanto estava aqui na terra. Naquele momento da morte, na sua crucificação, ele era 100% homem. Sofreu todas as dores, não usou o fato de ser igual a Deus, em nenhum momento. Paulo vai falar em Filipenses 2, ele não usurpou o fato de ser igual a Deus. Morreu aquela morte humilhante na cruz, porque ele sabia que o que estava prometido para ele, a missão era maior, ao 3º dia ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele é 100% Deus. A natureza humana já estava crucificada com Cristo. Essa é a esperança que nós temos, irmãos. Ele ressuscitou o seu próprio Filho. Em Deus sempre haverá um caminho de cura para a sua dor. Em Cristo sempre haverá uma possibilidade de restauração
para as suas feridas. Deus tem caminhos mais altos. Os nossos pensamentos são muito pequenos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E assim, muitas vezes, nós como crianças, quem tem ainda filho numa fase de crescimento, sabe que às vezes existe a dor do crescimento, porque os ossos estão esticando. Sim ou não? Vocês conhecem isso? Isso é fisiológico. Às vezes parece que a gente também precisa sentir a dor de um crescimento espiritual. A Bíblia diz que nós devemos chegar à altura e à largura e à profundidade do varão perfeito que é Jesus Cristo. Essa é a nossa meta, amados. E lembre-se, sempre podemos escolher sair da dor melhor do que nós entramos. Sempre nós podemos sair melhores de todas as situações. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que tem uma boa notícia. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, tem uma boa notícia. Irmãos, as boas novas do Evangelho de Cristo. É sobre isso. A boa notícia é que Jesus Cristo já morreu em nosso lugar e pagou o preço dos nossos pecados, e você não precisa viver uma vida miserável na terra. Você não é mendigo, você é filho. Você é filha. Você não precisa estar mendigando nada nessa terra, você é filha de Deus, filho de Deus. E eu não estou falando aqui mendicância do ponto de vista financeiro apenas. Estou falando de mendigos emocionais, mendigos espirituais, pessoas que vivem de migalhas, podendo ter um relacionamento mais profundo com seu pai. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. O justo pagou pelos injustos para nos conduzir até Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no seu espírito. Assim está escrito por Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 18. E através da fé em Jesus Cristo, amados, Deus dará àquele que crê, porque a Bíblia diz, João 1,12, que Deus mandou o seu Filho, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Porém, a todos quantos receberam a Jesus Cristo, Deus lhes deu um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A esses está prometida a vida eterna, como ele ressuscitou primeiro e nos espera, porque ele disse, eu vou para a casa do meu pai, lá tem muitos lugares, eu vou preparar um lugar para você. Assim como todas as bênçãos que são decorrentes da salvação em Cristo Jesus. Uma delas é que, em Apocalipse 21:4, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já pensou? Já pensou? Deus chegando aqui dizendo assim, meu filho, aqui, está enxugando aqui, está enxugando. Deus, Ele mesmo, Ele não vai mandar anjo não. Mas assim, olha, você já chorou muito. Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui não. Não haverá mais uma lágrima derramada. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor. Essa que nos persegue nessa vida, Valdênio, não haverá no céu. Porque as primeiras coisas já passaram. O que é que eu aprendo com isso, amados? A dor que nós sentimos como uma parte natural da vida. Às vezes a gente precisa entender que são contingências da nossa vida, faz parte sentirmos dores. Hoje nós temos uma geração de crianças que são criadas por pais que não querem que as crianças tenham frustrações. Os meninos são cheios de mimimi. Os meninos não sabem lidar com o problema real da vida, vivem em bolhas.
artificiais. O mundo não é assim. A vida não vai dar tudo que o seu filho quer. Na real, é isso mesmo. Você precisa deixar o seu filho sofrer os problemas naturais da vida em cada fase. O seu papel é orientar, amado. É orientar. No dia que ele estiver frustrado porque não conseguiu, e vem chorando, e você vai conversar com ele e vai dizer: meu filho, é assim mesmo. O que foi que faltou que você não conseguiu? Não tirou a nota na prova que precisava? Vamos estudar mais, vamos falar com o professor. A gente não tem dinheiro agora para lhe dar aquele presente que você queria. Vamos orar. Vamos juntar a família e vamos jogar aqui a real aqui na mesa. Olha, papai não tem dinheiro para comprar esse presente para você. Mas vamos orar, porque Deus tem para mandar. Se Ele quiser, Ele manda. É assim que a gente precisa abrir os olhos dos nossos filhos, irmãos, e não criar uma geração mimizenta. É geração que se taca na frente de uma loja de shopping para fazer vergonha a pai e mãe, porque você quer dar ao seu filho o que você não teve. Você tem que dar ao seu filho o que você pode. Irmão, na real é essa mesmo. A dor faz parte da nossa vida e tem que ser entendida de maneira natural. Faz parte de um mundo caído. E nós já vimos aqui como entrou essa maldição pelo pecado. Isso será uma coisa do passado. Já já será uma coisa do passado. Para aqueles que pela fé em Cristo passarão a eternidade no céu com Ele. Você crê? Você vai passar a eternidade no céu com Cristo? Glória a Deus. Então guarde essa viva esperança no seu coração. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofremos com Ele reinaremos. No seu reino. Em resumo, amados, aqui já chegando para a nossa conclusão. Embora a dor não seja uma coisa agradável, nós precisamos dar graças a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Não é essa a orientação? Em tudo dai graças. Irmãos, nós somos muito tentados a murmurar. A gente é tentado a murmurar, a reclamar. Uma das razões pelas quais o povo de Israel não entrou na terra prometida, depois daqueles 40 anos, uma geração inteira tombou no deserto. Um dos pecados foi a murmuração. Não é agradável, irmãos, mas pela fé em Cristo, eu preciso abrir a boca e glorificar a Deus. Além disso, pare para pensar como a dor nos leva a refletir. Estamos aqui hoje conversando sobre a consequência do pecado. As dores são consequências do pecado. E temos que ser extremamente gratos a Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado seria a morte, para mim e para você. Temos que ser gratos a Deus, porque não estamos nessa lista de quem vai pagar o preço, porque já teve um que pagou o preço no meu e no seu lugar. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Porque Jesus Cristo, Ele pagou aquele preço, e Deus faz um novo caminho para que possamos ser salvos. O apóstolo Paulo, Romanos 5, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que riqueza é uma tribulação. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Irmãos, nós vemos muitas pessoas desesperançadas nos dias de hoje. Pessoas que atentam contra a sua própria vida, irmã Nalva, porque não tem essa viva esperança em Jesus Cristo. Tem um vazio na sua alma, que é do tamanho exato de Deus. E que as pessoas estão tentando preencher com os prazeres dessa vida,
com sexo, com droga, com dinheiro, não preenche, irmãos. Não preenche. As pessoas estão desesperançadas porque não tem uma caminhada com Cristo. Nós precisamos perceber que para nós, os que cremos, Jesus suportou a dor física ao extremo. E não só a dor física, a dor emocional. Houve um momento em que ele chamou os discípulos para subir ao monte para orar. Quando ele sabia que ia ser crucificado, já estava chegando aquele momento doloroso. E ele já estava com o emocional muito abalado, porque ele não poderia ser Deus nem um segundo. Ele tinha que ser 100% homem. Ele era o segundo Adão. Os discípulos não ficaram acordados para orar por ele. Ele subiu, ficou com os três e disse: agora fica vocês três aqui, intercede que eu vou subir mais um bocadinho, só que eu vou ficar sozinho um pouco. E vocês ficam aqui na intercessão. Ah, irmã Verônica, se fosse aqueles três ali no seu grupo de oração, com a irmã Nalva, estava pebada, viu, irmã Nalva, viu, irmã Verônica? Ah, que o círculo de oração dessa igreja é muito melhor do que aqueles três discípulos velhos do lado de Jesus. Os camaradas dormindo, outra vez, Jesus foi orar, dormindo de novo. Ele volta e diz: vocês não conseguiram ficar aqui um tantinho de tempo orando por mim. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava só, ele suou de tanta pressão emocional, gotas de sangue, porque os vasos ficam comprimidos. E a pressão emocional era extrema, porque ele sabia exatamente tudo o que ele sofreria. Como Deus ele via, mas ele não podia se livrar daquele momento, ele tinha que pagar o preço. Foi para isso que o Pai o mandou. Mateus 26. Então, Jesus estava falando assim em oração: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, ou orar comigo. Indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, que seja feito conforme tu queres. Ah, queridos, não há dor que possa chegar perto dessas dores que Jesus sofreu por mim e por você. Mas não tem mesmo. Os terríveis acontecimentos da crucificação de Jesus e o que ele sofreu de boa vontade. Porque ele disse: ninguém toma a vida de mim, eu mesmo a dou. E eu mesmo vou pegar de volta. Ele fez isso para redimir o homem do seu pecado e para glorificar o seu Pai que está no céu. Eu vou repetir isso. Ele fez isso de boa vontade, cumprindo o desígnio do seu Pai, para redimir a mim e a você, pecador, e para glorificar o nome de Deus Pai que está nos céus. Nas minhas recomendações finais aqui, amados. 1 Tessalonicenses 5. Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrem-se sempre, independente da situação. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Deixe o Espírito Santo ter liberdade de operar na sua vida. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retenha o bem. Abstende-vos de toda aparência de mal. E por fim, no verso 23 de 1 Tessalonicenses 5, eu quero deixar esse versículo final com vocês. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, abençoe a igreja. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus.
Glória a Deus.